Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino. Toda terça-feira um programa inédito aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre escolhas e decisões. O que nos leva a tomar algumas decisões fáceis ou difíceis? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando o Tricotar, então vou começar apresentando as minhas convidadas de hoje. Primeiro, as tricoteiras. Ana Tércia Romano, que é a nossa advogada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos, meninas, bora tricotar hoje. Juliana Costa, que é a nossa cirurgiã dentista. A gente já estava falando aqui sobre botox, papada, tudo que a gente tem direito, que a gente não gosta tudo e dá para consertar, né, Ju? Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada. É um assunto que juntou a mulherada. Não tem Vem à tona, não tem jeito, né? Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Falei que faz tempo que eu não leio a apresentação, eu vou ler a apresentação dela. Jornalista e locutora, trabalhou por mais de 15 anos como chefe de produção e reportagem em emissoras de televisão como SBT, Record e Band. Então ela entende muito mais disso tudo aqui do que eu. Foi a primeira mulher apresentadora de um jornal em emissora de rádio da Baixada Santista, foi diretora de produção do Grupo Primo e da J Company, e dirigiu nomes aí de influenciadores como Joel J, querido Joel J, Bruno Perini, Thiago Nigro, Whindersson Nunes, entre outros. Dirigiu o maior evento de alta performance da Europa e atualmente é mentora de comunicação. E o nosso programa a gente vai falar sobre escolhas. Clara, seja super bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, obrigada meninas por me receberem, tenho certeza que vai ser uma boa tricotada. Fazia um tempão que a gente não conversava, né, Lara? Verdade, e aí eu falei, você tem que vir no Tricotar pra gente falar, e hoje nós vamos falar sobre escolhas, porque é um tema que eu senti muito latente aí nos últimos eventos, até nos últimos eventos que eu participei, as pessoas perguntam muitas coisas também sobre a questão de escolhas por conta da minha vida, e eu queria ouvir de todo mundo aqui o que vocês pensam a respeito de escolhas. Como que é para você escolher ou decidir alguma coisa? Olha, para mim, o sucesso, na verdade, é uma quantidade de escolhas que você faz na sua vida. Então, entre elas, muitas das escolhas difíceis. Então, sempre que você tem sucesso, você vai ter que fazer escolhas difíceis, isso é inevitável. Toda escolha é difícil? Nem toda. Porque tem aquela escolha que ela é com convicção. Eu preciso fazer isso, não tem outra escolha. Então, você tem que fazer, você faz. Agora, existem escolhas, por exemplo, no meu caso, mudar de país, trocar de emprego, fazer uma transição de carreira, largar 16 anos de produção de televisão para ir para o front, para eu depender da minha própria imagem, da minha própria comunicação, por exemplo, para ganhar dinheiro. Isso são escolhas difíceis, que você larga o certo por um duvidoso, mas que na verdade você sabe que no fim vai dar certo, mas você tem um medo. Então, quando tem o medo, a escolha ela passa a ser um pouco mais difícil. E depois que a gente decide e não tem mais como voltar atrás, também ajuda, né, um pouco. Meninas, para vocês, Ana, Ju. Pra mim é difícil. É difícil tomar decisões. Decisão e escolha são coisas diferentes, né? Como é que é para vocês? Pra mim é difícil, ainda mais quando a gente sabe que é uma escolha que vai impactar muita coisa, às vezes que não vai impactar só na tua vida, mas vai impactar na vida de outras pessoas, é muito difícil. Só que eu tenho uma coisa, a hora que eu escolhi, que eu decidi, não volto atrás, pode dar errado, mas eu não volto atrás, não adianta, mas é difícil. Pra mim é difícil. Pra você? Decidir alguma coisa é sempre difícil, é isso que a Ana estava falando, principalmente quando envolvem outras pessoas, né? Quando você tem família envolvida, filho, né, que depende de você, as escolhas ficam mais difíceis, né? A gente pensa um pouquinho mais, né, dá uma ponderada aí, porque exatamente não vai impactar só na gente. Mas a vida é feita de escolhas, né? Sim.
O fato de você ter um filho ali foi uma escolha que você fez. Então, tudo vai vir através de uma escolha, e é isso. Eu acho que isso que a Lara falou, né, que você é o resultado das escolhas que escolhas, você fez. exatamente. É muito legal, porque se você olha hoje, você vê a sua história e fala, caramba, que legal que eu tô nessa situação. Meu, mas tomar aquela decisão lá atrás foi muito difícil. Então, eu gostaria até de colocar um pouquinho, e vocês depois coloquem também as experiências de vocês, porque hoje eu apresento aqui o Tricotar, apresento Cultura Aventura, e o que as pessoas veem muito nas minhas redes sociais, que é o que eu posto, é essa vida legal de gravação. E aí, na última semana, eu tive 2 eventos, assim, apresentei 2 eventos que foi o dia inteiro. Saímos, depois de 2 dias trabalhando, aí eu saí à noite, 10 da noite, para viajar. Gravei no outro dia seguinte até 3 da tarde, voltei. E assim, então, esses bastidores, ninguém vê. E aí, lá atrás, aí eu falei, poxa, mas por que você vive nessa loucura? Por que você... As pessoas questionam muito isso também, né? E aí eu me dei conta, eu falei, poxa, mas eu escolhi viver assim. Eu sabia que eu tinha um emprego público, que eu tinha aquele horário certinho, fixo, né? De segunda a sexta-feira, tava tudo tranquilo, 5 da tarde acabou. Só que eu escolhi viver isso. Então, assim, por mais que, é cansativo? É cansativo, mas, gente, eu fico feliz. Eu fico feliz de viver dessa maneira, porque foi uma escolha que eu fiz. Né? Então, as pessoas questionam o que você está vivendo e por que você está vivendo também. É porque muitas pessoas, elas acreditam que a sua escolha tem que ser a minha. Então, que assim, nossa, que absurdo, ela trabalha muito. No meu caso, nossa, que absurdo, ela foi grávida, morar em outro país, do primeiro filho dela, ela nem sabia o que ia acontecer. Lara, conta essa história pra gente. Não a sua. Conta essa história pra gente. A história é a seguinte. Aconteceu um rolê aleatório na minha vida. Eu tinha um emprego fixo, eu era diretora de produção do Grupo Primo, então eu já estava dirigindo toda a empresa na parte de produção, né? E recebi uma proposta para ter uma sociedade em Portugal, que era um país que nunca, nem na minha listinha de, sei lá, de turismo, eu nunca coloquei Portugal na minha vida. Eu sempre quis outros lugares, não era Portugal. E era alguém de lá ou alguém daqui que foi para lá? Alguém de lá. Eu fui, na verdade, para lá fazer um evento pelo Grupo Primo. Tá. Acabei virando diretora do evento de Portugal. Uma loucura, gente, uma loucura. E lá acabaram me fazendo essa proposta. Eu voltei pro Brasil e falei, eu vou analisar. Voltei pro Brasil e analisei que eu queria ir para lá. Aí, quando eu fui, aí eu pedi demissão no Grupo Primo e fui para Portugal. Só que nesse meio tempo... O que te fez decidir ir para lá e largar? Porque para mim... que fazer uma escolha aí. Exato, é uma escolha difícil. Porque muita gente falou assim pra mim, como você vai largar o Thiago Negro? Então, era isso que eu ia falar. Você já tava num nível... Não é como é que você vai sair disso? Não é uma coisa assim, é uma puta oportunidade lá, porque aqui tá mais ou menos. Não, você tava trabalhando com... Eu tava Se a gente pensar no mercado digital aí, os melhores, ranking top 3 Brasil. Tinha acabado de fazer a direção do Whindersson Nunes, de um curso dele. Tá, e o que você bateu a cabeça e falou, vou pra Portugal, porque é Portugal. Vou pra Portugal. Tipo, eu já cheguei no meu auge, deixa eu ver como buscar agora. É muito chato essa vida. Quase isso. Mas é que assim, eu acredito muito na questão de valores e princípios. Tá. E quando você trabalha em outra empresa, não importa de quem é a outra empresa, não importa o tamanho dessa pessoa, são as regras da outra pessoa. Tá. E em alguns momentos, eu não concordava. Só que, na real, puta problema meu não concordar. Na empresa dele, ele faz o que ele quer, né? Eu, como funcionária, quem tem que dar sou eu. Então, assim, muito daquelas pessoas, até para aquelas pessoas que, assim, têm medo de mudar de emprego, têm medo de tomar uma decisão, cara, vai pelos seus valores e pelos seus princípios, não vai ter erro, não vai ter erro. E se você não tá concordando, não é o teu chefe que tem que mudar. Não, o problema você que mude, meu. Você que muda. Ou abre a tua empresa e faz do jeito que você quer. Exatamente. Eu penso exatamente assim. Isso que eu quis fazer. Eu quis abrir a minha empresa e fazer do jeito que eu queria. Tá. Porque o ritmo de vida lá era de trabalhar muito com o que eu amava. E isso vira um problema, porque a gente não percebe que a gente está trabalhando. A gente perde a noção. Perde a noção. Porque a gente está fazendo o que a gente gosta, então é gratificante, você quer fazer cada vez mais. É isso, e aí eu comecei a ver que eu não via meu pai há 4 meses, não falava mais direito com a minha mãe, não tinha mais um relacionamento com a minha avó, meu avô, Muito já estava velhinho. Falei, cara, peraí, não é essa vida que eu quero. Aí que tá a questão da escolha. É a vida que eu quero. Então as pessoas assim, como você largou o Grupo Primo? Porque a vida que eu tinha no Grupo Primo não era a vida que eu queria continuar tendo. Não estava ligado com o que você queria. Que era perfeita até aquele dia. Era uma vida perfeita. Eles são maravilhosos, eles fazem
nos bastidores, tudo que eles pregam na internet, Talvez zero profissionalmente reclamação. fosse top, mas não te completava Mas enquanto não era mais Lara, o que eu né? queria. Exatamente. E eu queria ser mãe. E eu sabia que naquele ritmo não cabia um filho. Só que eu já tinha adiado minha gravidez 2 vezes. Por causa de trabalho. Então eu falei, eu vou pedir demissão, vou para Portugal. Porque aí eu recebi essa proposta em Portugal. Só que na minha cabeça era assim, não engravidei até agora, não é hora de engravidar agora. Porque eu vou para Portugal e lá eu continuo tentando essa vida maluca. E aí, como nós nem sempre decidimos pela nossa Nem vida, sempre você faz nem sempre escolha, somos você nós. escolhe, né? A vida Nem sempre escolhe, são nossas. entendeu? Escolheram por mim que nesse meio tempo eu estaria grávida. Então, quando eu conversei com o Thiago Nigro falou assim pra mim, poxa, mas não tem quem faz o que você faz. Você tem certeza da sua decisão? Eu falei, Thiago, eu tenho. Eu quero ser mãe. Não cabe um filho nessa vida. Não cabe. Tal. Ele, mas você tem certeza disso? Mas aí você vai para Portugal, como é que você vai ser mãe? Eu falei, é porque não é já. Eu quero ser mãe daqui a pouco. Se eu continuar aqui, eu não vou ser mãe. Nem já, nem daqui a pouco. Eu vou ficar adiando. Eu já estava grávida e eu não sabia. Uau. Aí eu pedi demissão, ele aceitou minha demissão, até porque ele não tinha outra opção. Não ia me prender ali, cárcere privado. Não faz o estilo dele. Eu saí, e quando eu fui fazer, eu era CLT, quando eu fui fazer o exame demissional, a médica falou assim pra mim, você poderia estar grávida? Eu falei, de forma alguma. De jeito nenhum. Não, grávida. Agora, tô há 7 meses tentando, vai ser justo agora que minha passagem está comprada para ir para Portugal? Não, e só passagem de ida. Eu falei, não estou grávida. Ela falou assim, olha, se daqui 2 dias sua menstruação não descer, faz o teste. Eu falei, gente, minha menstruação atrasa e vem antes, eu tenho problema de peso, é sempre assim, eu tenho hipotireoidismo, é uma bagunça nos hormônios, tá bom. Fui pintar o cabelo para ir para Portugal. E na época eu pintava o cabelo em casa, inclusive tem que pintar de novo, vocês podem reparar. Eu pintava o cabelo em casa, fui na farmácia comprar tinta. Um negócio falou assim no meu ouvido, pega o teste. Peguei o teste e a tinta. Porque ia dar negativo, eu ia pintar o cabelo e ia Como a gente pra gosta de Portugal. programar tudo, né? Tudo, Eu falei, tudo. eu vou Tava quase numa tentar, planilha, vai dar tudo que ia negativo e Exatamente, eu já tinha combinado isso com o universo. O universo não seguiu. Quando eu fiz o teste chegando em casa, antes de pintar o cabelo, eu fiz lá o xixi do jeito que o negócio manda. Fui pegar minhas coisas pra fazer o cabelo. Então, eu peguei o potinho, o pincel, comecei a preparar a tinta e o negócio ali. Quando eu olho o negócio, não tava mais naquele tempinho. Naquela ampulheta, tava escrito grávida. Eu fiz exatamente isso que você acabou de fazer. Fiquei em estado de choque, eu fiquei olhando pro negócio e falei, agora? Olhou pra ti, olhou. Esses testes não dão Esse teste certo. não tá certo. Tá escrito lá 99,9%, mas tem sempre o isso, 001. Eu sou o 001, Eu que fiz não deu errado. certo. Eu fiz Sim. errado. Fiz xixi no lugar errado. Caiu tinta no negócio. Só que era gravidez de verdade. E aí, assim, vem a questão das escolhas. Eu podia ter desistido de ir para Portugal? Podia. Mas eu estaria no Brasil desempregada, não é mesmo? Então, já tinha pedido demissão. Então, a vida no Brasil eu já sabia como ia ser. Mesmo sem estar no Grupo Primo. Eu já tinha sido empreendedora antes. Aliás, parei de empreender porque o Grupo Primo me chamou, me comprou para ir para lá. Então, eu fui para lá, né? O meu passe para lá, para exclusividade com eles. Então, eu já sabia como era a vida no Brasil empreendendo, eu já sabia como era a vida no Brasil trabalhando em televisão, eu já sabia como era a vida no Brasil trabalhando com grandes influenciadores. Eu falei, aqui eu já sei, não tem novidade. Sempre tenho que aprender, né? sempre tem, mas não tem desafio mais. Eu cheguei no patamar. Cheguei ali no patamar. Pra mim, assim, eu poderia virar sócia do Grupo Primo, mas o que eu fazia profissionalmente ia continuar sendo a mesma coisa. Que não era mais o que eu queria, principalmente pelo ritmo de vida. Falei, então eu vou. Já tá comprado mesmo. Em nenhum momento eu hesitei em não ir. Em desistir. Eu não desisti em nenhum momento. E voltei, porque também tá tudo bem, né, gente? É só comprar uma passagem. Nasceu lá, o o portuguesinho. Vai fazer 1 ano agora. Nasceu lá, não tem nenhum documento brasileiro, é todo português. Tô voltando pra lá agora em fevereiro pra regularizar toda a documentação dele, porque ele tá praticamente ilegal no Brasil, né? Então, as autoridades tiverem nos pode falar isso agora, né? Pode me ajudar, inclusive, com a documentação, porque é muito burocrático, eu não tô conseguindo. Então, a gente vai fazer tudo isso, até porque em Portugal ainda tem alguns negócios. E, assim, a escolha é difícil. Foi difícil escolher ficar, foi difícil escolher sair do Grupo Primo, foi difícil escolher ir para Portugal, e foi muito difícil escolher voltar para o Brasil. Só que se eu não volto, o meu filho não tem conexão com ninguém da minha família, não é justo nem com a minha família, nem com o meu filho. Sim. Então, isso também são decisões difíceis. E, assim, Portugal tá logo ali. É um voo, não é barato, eu sei. Mas como eu tenho clientes lá, eu consigo fazer esse meio lá, meio cá. E foi esse estilo de vida que eu escolhi ter.
Então, assim, é o que a gente falou assim, é que a sua vida não é a minha vida. Sim. Então, a vida de quem tá assistindo não é a vida que a Lara quer ter. A Lara quer ter uma vida livre, onde hoje eu tô aqui, amanhã eu passo o dia inteiro em São Paulo, eu tenho Alphaville, em fevereiro eu tô um mês em Portugal. Eu quero ter essa vida, onde eu sou livre e posso fazer os meus negócios em qualquer lugar do E mundo. que não é todo mundo que quer ter esse estilo Exatamente. de vida, né? Tem E tá muita tudo bem gente que quer também. entrar às 8, sair às 18, ela vai ser tão feliz ou mais do que eu. Aquela mesinha ali todo dia, né? Aquela coisinha. E eu falo, Mas se um dia você isso- quiser mudar também as suas escolhas, só cabe a você. Exatamente. Né? Você não precisa, né, ter o aval de É alguém isso. e tudo. É isso. Vai conforme as coisas vão andando na sua vida, você vai fazendo as suas escolhas e trilhando seu caminho. E né? essa questão de estilo de vida também, eu falo muito que assim, não é melhor ou é pior, ou diminuir quem tem um emprego CLT e tá ali. Não. É o que faz bem para aquela pessoa. Naquele momento, a gente falou até o momento de vida. Uhum. Então foi importante para mim naquele período, mas hoje eu quero outra coisa. Hoje Exatamente. quero criar meu filho e É perto isso. da minha família. Que Até deixa porque- teu coração em paz, né? Exatamente. Porque às vezes você tá ganhando super bem financeiramente, mas o teu coração não tá em paz. E você fala, não, peraí, melhor eu dar um passo atrás na vida profissional e voltar aqui pra perto da família. Você vai estar ganhando menos, mas você vai estar em paz, é a questão. E do uma plano. outra, vou deixar essa aqui já para o próximo bloco, tá? Uma outra coisa que dificulta muito também as tomadas de decisões é você ter um bom cargo e um bom salário, É difícil. Uhum. tá? A gente vai falar isso no segundo bloco, a gente volta falando sobre cargos, salários, enfim. Antes de ir para o break, a gente faz um break rapidinho, mas a gente tem um quadro que está sempre presente aqui no Tricotar e que já é sucesso para vocês conhecerem aí, Tricotando com Yang. Começando agora o quadro Tricotando com o Yang. Eu tô aqui na loja Yang, sempre para conversar com a Rita e uma estrela que é uma cliente, uma mulher real e que tem tudo a ver também com as histórias, né, do tricotar. Sim. Rita, hoje eu vou pedir para você falar um pouquinho do diferencial da marca Yang. Então, aqui na Yang, né, a franquia tem várias propostas, né? E hoje a gente vai trazer uma proposta de conforto, tá? Um modelador que conforta, que a Anitta vai falar sobre o uso dele, e um sutiã também que tem renda e ao mesmo tempo traz conforto. Então a nossa estrela de hoje é a Anitta. Anitta, conta pra gente como é que foi a sua experiência aqui com a Yang. Foi bem diferenciado porque eu tava procurando um lingerie que não me machucasse, porque eu passei por um procedimento de retirada de nódulos, né? E aí eu não queria nada que me machucasse. Só que eu queria não tão feio, queria uma lingerie bonita. Porque às vezes o conforto e beleza não andam juntos, né? Isso. E também eu tinha alergia à renda. Olha, eu também. Aí eu ficava procurando algo que me suprisse essa necessidade. Aí uma amiga falou da franquia Yang que eles estavam com essa tecnologia. Era conforto, saúde e beleza. Aí eu pensei, nossa, preciso conhecer, né? Vamos lá. Aí eu vim aqui, aí conheci a Rita, as vendedoras que me mostraram a loja inteira, toda a variedade, eu fiquei encantada, queria tudo, mas não podia porque tinha que passar pela fase, né? Aí a Rita me apresentou esse... Vamos mostrar sutiã, então, né? que é o Nanda, que ele tem a fibra modeladora aqui, que dá uma sustentação e com conforto. Além do mais, essa fibra aqui, ela não machuca, ela é cicatrizante e ao mesmo tempo ela modela as costas, Olha, cobrindo que legal. aquela gordurinha, todas aquelas partes que a gente costuma não gostar, né? A mulherada costuma não gostar. E ele traz a renda, né? Essa renda que é o diferencial do conforto com renda. Porque normalmente se encontra conforto e não tem renda. Ou encontra renda e não tem sustentação. Então os sutiãs da Yang, ele tem esse diferencial. Ter conforto e renda. E uma renda que não dá alergia, né, Anitta? Ficou perfeito. Isso também é uma coincidência, porque eu também uso Yang. Eu falei isso pra Rita também. Eu falei, Rita, eu não consigo usar renda, porque a renda me pinica. E aí ela falou, prova, leva pra casa.
Inclusive, né, eu falei pra ela, meu marido não gosta de renda. Exatamente, tem esse problema, Ele nunca gostou. Ela não queria levar. Não Aí, queria levar. Porque ele reclamava do toque, Da que renda. passava a mão e era áspero. Olha só. E aí caiu Foi no gosto. aprovado. Ele gostou. Eu tô vendo, gravando esse quadro, eu tô vendo que não são só as mulheres, mas os maridos Também estão gostando. sempre aprovam a Yang. Então fica mais um recadinho aí pros maridos. Marido também é bem-vindo aqui, né, Rita? Sempre. Vocês dão sempre. todo o suporte também, mostram tudo, Inclusive, né? no mês do Dia dos Namorados, tiveram muitos aqui. Que Nós legal. fizemos bastante vendas legais e ninguém veio trocar. Nenhuma esposa Olha veio trocar. Foi bem aceito. Foi bem escolhido. aceito. Foi bem assertivo, né? Que maravilha. Ô, Anitta, vamos falar um pouquinho dos bodies. Eu tô usando um body também, então é uma linha que dá pra gente usar no dia a dia também. Sim. Mas vamos falar um pouquinho desse aqui, que você falou muito da questão do conforto, Exato. né? Eu achei que quando eu precisei, porque o que me interessou nele era a retenção de líquido. Exatamente, que ele faz Aí, uma quando me drenagem. falaram que tem a drenagem, eu falei, não, Precisa. pode ser o preço que for que eu vou ter que levar. Porque eu preciso de, de drenagem pra ele. Que é a linha Health, né, Rita? Exatamente. Esse body, por exemplo, é o nosso 6098. Ele tem um diferencial que ele não tem o aro e não tem Você quer bojo. mostrar? Sim. Ele não tem aro e não tem bojo. Então ele entrega muito conforto e benefícios. Então, essa parte aqui que a mulher às vezes precisa usar, fez uma cirurgia de redução de mamas, não pode usar ainda aro ou não pode usar um bojo, isso aqui é excelente, porque ele não vai machucar de forma nenhuma, vai fazer a drenagem que ela precisa no pós-cirúrgico e ele tem todo o conforto atrás, que ele é uma linha comfort. É tudo que a gente É tudo quer, que a né? mulher Beleza, precisa. conforto, Exatamente. funcionalidade, ainda faz drenagem. Exatamente. Com o uso contínuo, você consegue até fazer uma redução de medidas com apenas o uso desse body diariamente. Que maravilha. A Anitta, que já usou, já Sim, sabe. Já fiquei até magrinha. Que maravilha. Rita, obrigada. Anitta, também obrigada por ser a estrela da vez aqui do Tricotando com Yang. E agora somos amigas, né? Exatamente. Agora sou amigas delas. Que Então, isso aí. maravilha. O cliente realmente se torna amigo aqui, né? É isso aí. Então esse foi o quadro Tricotando com Yang de hoje. Voltamos com o Tricotar hoje falando sobre escolhas e decisões, decisões de vida. Estou com a Ana Tércia Romano, Juliana Costa e a nossa convidada aqui, a Lara. Saímos do bloco falando sobre você ter um bom cargo e um bom salário. No meu caso, ainda, além disso tudo, eu ainda tinha estabilidade de um emprego público. É difícil, não é? É muito difícil. Eu acho Dificulta. que assim, se eu fosse ouvir o meu pai, eu estaria até hoje trabalhando na televisão. Faz 5 anos que eu saí da TV, porque eu fiquei 16 anos lá, e porque era CLT, e era televisão, e você tinha que ficar lá. Tinha, querendo ou não, pela quantidade de tempo que eu estava fazendo aquilo, tinha uma estabilidade, não é a mesma que a sua, de um concurso público. Que aí tem muita gente que vai falar que você é louca. Muito mais do que eu. A maioria Né? das pessoas, né? Convenhamos. Mas a grande questão é essa, propósito de vida pra mim. É onde você vai estar feliz. Nem tudo é sobre dinheiro. Mas é lógico que as situações ficam mais fáceis se você tem um dinheiro guardado. Né? No seu caso, você ainda não tinha filho. Não tinha filho, fui ter aí no meio do caminho. Quase Você no aeroporto. queria ter um filho, né? Eu queria ter um filho. A programação era para poder ser mãe, mas também você não tinha um filho. Isso também às vezes facilita a gente estar sozinha, né? Sim, com certeza. Depende de mim. Hoje é um pouco mais difícil de eu tomar decisões, mas eu acabei também de pedir demissão de novo pra voltar pra minha empresa. Mas, gente, Agora como com o filho assim? nascido. O que tá acontecendo? Agora com o filho nascido, entendeu? Porque assim, enquanto eu não me encontro, eu vou mudar quantas vezes forem necessárias pra eu ser feliz, cara. Quantas vezes forem necessárias pra eu ter a vida que eu quero ter, de acordo com o meu momento. Porque há 10, 12 anos atrás, não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar igual uma maluca. Eu tinha 4 metas jornalísticas na minha vida, né? Então eu tinha que cobrir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma guerra e a morte de alguém muito Coisas supersônico. bem simples, Bem né? tranquila, Bem super tranquila. Coisas básicas, corriqueiras. E aí, o que aconteceu? A parte da morte era muito em relação, assim, celebridades. Eu ter entrevistado pessoas muito importantes antes delas morrerem. Então, 3 eu realizei. Eu entrevistei o Pelé,
eu cobri uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Faltou a guerra. Aí depois que eu vi como é que tava a guerra, eu achei melhor não ter cumprido mesmo. Lá, né? Depois que eu tive, assim, real noção das coisas, eu achei melhor. Só que, sem querer, eu estava em um grande acontecimento. Eu estava em Londres quando a Rainha Elizabeth morreu. E eu acabei entrando, fazendo alguns freelas lá. Eu estava lá para fazer outra coisa. Em Londres, eu estava gravando podcasts. Que legal. Com jogadores de futebol, ou seja, nada a ver com o rolê. E aí algumas televisões que já sabiam que eu estava lá, porque me acompanham, da época que eu era produtora e tal, falaram assim, você não consegue ir lá pro palácio e mostrar pra gente como tá? Então, no fim, eu acabei cobrindo um grande acontecimento sem querer. Que era o que eu queria. De novo, né? Você também estava... escolhe umas escolhas boas que ela faz pra você. Tem um bom acordo com a vida, né? Você tá Eu bem. tenho uma grande amiga, que você até conhece, que é a esposa do Joel. Ela fala muito sobre a vida de quem arrisca. Uhum. E o Joel até brinca muito que eu sou a pessoa que mais leva a sério essa frase, mais do que a própria Larissa. Eu não te conhecia tão assim, né, com tantos detalhes, mas realmente. Mas eu acho que quanto mais a gente arrisca e mais a gente se dedica de uma forma boa, com convicção, sem fazer nenhuma loucura, apesar de parecer loucura, eu acho que o universo, o destino, seja lá o que as pessoas acreditam, elas vai ajudando também, sabe? Tem um pouquinho de tipo... Ai, calma aí, ela se joga tanto, né? Deixa eu colocar um paraquedas mais bonitinho pra ela, porque ela se joga demais. Também, né? Põe o pé que Deus faz a ponte. No seu caso, você coloca os 2 pés, né? Eu me jogo o corpo inteiro. Ela pula. E olha que eu não sou leve. É uma beleza. Aí Deus fala assim, estamos segurando aqui, querida, pode ir? Então eu também acredito muito nisso. Se você faz as coisas planejadas, com boa intenção, de acordo com o que você acredita, e que você possa ajudar outra pessoa, que seja uma única outra pessoa, aí as coisas vão dar certo. Aliás, isso faz muito sentido eu estava vendo algum vídeo hoje e que falava justamente sobre isso. A questão de você iluminar outras pessoas. Uhum. Um fósforo aceso no meio de uma multidão, ele pode iluminar umas 3, 4 pessoas. E às vezes a gente acha que isso é pouco. A partir do momento que o que você faz, ou o seu trabalho, isso eu também tive muito, muito claro, e me questionei muitas vezes quando eu vim aqui para a TV. Eu falei, poxa, né? Eu trabalho na TV, qual que é o propósito disso? Sempre que eu recebo uma mensagem, sabe, assim, de uma mulher, olha, esse programa me ajudou em tal coisa. Esse programa eu tava numa questão assim, gente, acabou. Não existe propósito melhor na vida do que você saber que o que você faz, né, o teu trabalho, o propósito, ajuda uma pessoa de uma maneira. Então isso também não tem como dar errado. É isso. Eu acredito assim, nas áreas de vocês, com certeza vocês ajudam muitas pessoas. Você na área da saúde, você na área de direito de família. Então, com certeza, tem aquela pessoa que você retomou a autoestima, ou então que você fez um outro tipo de cuidado. Né? Você que conseguiu organizar para que ela tenha, talvez, um divórcio menos traumático, a questão com os filhos, você faz toda uma questão. Então, assim, eu acredito nisso, entendeu? Então, o que é que você faz para ajudar a outra pessoa, para outra pessoa, que seja uma única pessoa, falar assim para você, poxa, você mudou minha vida por causa disso. Então, cara, é isso que importa. E, para mim, isso é colocar o pé, que Deus coloca a ponte, o chão, ou seja lá o que for. É isso, não é você colocar o pé avulsa na vida, é colocar o pé para ajudar alguém em relação a algo. E sendo genuíno, né? É isso. O outro programa que eu apresento aqui na casa, também deixa eu já fazer aproveitar para fazer propaganda, o Cultura Aventura. Eu tava com a minha mãe no médico e aí um senhorzinho virou para mim e falou assim, você não é a Vanessa que apresenta aquele programa de viagem? Eu falei, sou, sim. Aí ele falou assim, olha, obrigada, porque hoje em dia eu não posso mais viajar, não posso mais sair. E aí eu aproveito os seus programas para viajar junto com você. Gente, isso é maravilhoso. Eu falei, acabou, Deus, obrigada. Porque a gente fica perguntando, né? Poxa, por que... Obrigada, Deus, você acabou de me dar a resposta que eu precisava ouvir. Acabou, gente, acabou, não existe, né? Quando a gente é genuíno, quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente está fazendo aquilo ali com o coração, não tem como dar errado, né? Não, com certeza. Ana, na tua área, escolhas, divórcio, você lida muito com isso também no dia a dia, né? Como é que você se prepara para isso? Às vezes chega a pessoa lá e que vai ouvir de você e até com a tua experiência, né? Eu procuro não preparar, Van. Eu vou... Vai no flow. Eu vou, Porque eu penso assim, sabe? A advogada que me atendeu quando eu me divorciei, talvez ela nem se lembre de mim. Mas ela impactou tanto a minha vida, porque na hora eu tava sozinha, ninguém me apoiou no meu divórcio. E ela foi tão essencial como pessoa, não foi nem como advogada, porque meu divórcio foi super simples. Mas ela me impactou tanto
Então hoje, quando eu atendo uma mulher no escritório, às vezes eu nem fecho contrato, mas aquela 1 horinha que eu conversei e falo assim, ó, não precisa ficar desesperada. Eu já fiz essa escolha, é difícil, vai ser barra, mas depois vai passar. Sabe? Então eu não me preparo muito não, eu vou meio que sentindo cada E você cliente, acaba né? influenciando nas escolhas que ela vai fazer também, né? Eu tento influenciar. Você tem que direcionar. Esse é o seu trabalho ali naquele momento. Exatamente, para que ela não faça escolhas erradas. Porque ela vá... é uma escolha difícil. Sim, Você né, divorciar e aquilo, às vezes tem filhos. Então, tem e às vezes a pessoa tá envolvido. emocionalmente envolvida, ela não consegue fazer a melhor escolha. E aí, onde sempre, você né? vai, né? A maioria das vezes, quando a gente está dentro da situação, às vezes é difícil a gente enxergar, né? Com clareza, né? Aí depois que passa, a gente fala, gente, por que eu... né? Aí a gente fala, ainda bem que eu, né, contratei essa advogada incrível. Mas é o que eu tô falando, às vezes eu nem fecho contrato, fico 1 hora, 1 hora e meia conversando, porque às vezes a mulher nem quer divorciar, gente, ela quer saber o direito dela, ela quer saber... Então, o fato dela entrar no escritório angustiada, nervosa, e aí eu falo, não, calma, se daqui um tempo você tiver que divorciar, olha, pode ficar tranquila, você vai ter direito a isso. Nossa, ela sai dali, parece que levitando. Pronto, ganhei o dia. Ganhei dinheiro, ganhei uma consulta. Já cumpriu o teu papel. Mas eu vi que ela entrou de um jeito e saiu de outro. Entendeu? Então, pra mim... É sensacional. E aí, nesse caso, até que você falou assim, talvez eu não ganhei o dinheiro que eu eu deveria, ou que eu almejava, mas você ganhou o dia. E se essa pessoa conhecer alguém que vai se divorciar de verdade, que vai precisar de um processo, ela vai te indicar. Com certeza. E aí, acabou. Aí você vai ganhar o dinheiro, assim. Então, por isso que eu falo que é muito genuíno, assim. Se você puder ajudar uma única pessoa, em algum momento vai ter reciprocidade e ela vai te ajudar de volta. Em algum momento. Não sabemos qual, mas vai. Sim, com certeza. Vamos falar sobre escolhas profissionais? Sim. Como é que foi isso para vocês? Foi tranquilo? Para mim não foi nada tranquilo. Eu sou formada em pedagogia e educação física e trabalho atualmente com dança e comunicação. Tudo a ver, Vocês podem na relação. Mas se você ela parar pra acorda pensar, e ela são coisas escolhe que uma se profissão conectam, diferente, vai. entendeu? Amanhã ela tá fazendo Semana que tudo vem a bem gente também, não né? sabe. Semana que vem a gente não sabe se tem Não que sei, tricotar, porque pode ser que eu tenha escolhido outra coisa. Apresentadora resolveu médica por algum motivo no meio do caminho. Mas isso é uma coisa também que eu tenho vontade de ser um monte de coisas. Vários momentos. É sério, gente. Isso é verdade. É Pessoal, verdade. se não tiver programa semana que vem, vocês já Cantora sabem. é o maior sonho da vida, mas eu já desisti. Não. Por quê? É tão Não, legal. para. Não dá. Essa eu não sabia. Você sabia dessa cantora? Sabe Essa eu que, acabei de gente, descobrir. cantora é o palco, é o show, é a música, é tudo junto, é tudo que eu mais, sabe? Só a voz que não tem Não problema. dá, só dá. faltou a voz, entendeu? Tem escolhas que dependem de algo a mais. Deus que a gente fala, não, gosta. filha, essa daí. Mas porque a gente tá falando disso, a gente tava, hoje eu tava conversando mais cedo também sobre a questão até de escolha. O meu filho comentei com você que fez 18 anos, tá nessa fase de que, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer e não tem. Pra vocês, isso foi fácil? Eu sei que Ana fez transição de carreira. Pra mim foi. Pra Ju foi. Sempre quis área da saúde, era ali entre medicina e odontologia, então... Eu acho que você é um pouco exceção. Juliana. Mas eu sempre, assim, desde de pequena era isso. De pequena não, quando eu era pequena eu queria ser a Xuxa, eu queria ser... Gente, eu queria ser igual toda você, loira queria ser a apresentadora, Xuxa, não, mas né? então, assim, todo mundo, eu quero ser Paquita, eu não, quero ser a Xuxa. Paquita é pouco pra mim. E ninguém nunca foi a Xuxa enquanto eu estivesse por perto, assim, eu era um pouquinho assim, né? Então, mas depois que eu comecei a entender um pouco melhor, eu sempre quis a área da saúde. Eu tive aí uma desviada no meio do caminho, que eu dei uma abandonada e fui trabalhar com meu pai, com eventos. Fiquei, não sei se foi 1 ou 2 anos trabalhando com ele, eu também gosto muito. E você serviu a aeronáutica também, A aeronáutica como dentista. Aí eu fui dentista da aeronáutica por 3 anos, mas eu era temporário, né? Não era carreira, senão eu acredito que eu não teria desistido. É que eu fiquei fora, eu tava em São José dos Campos, aí eu ficava São José, São Paulo, Santos. E aí, nesse período, fui assaltada, aconteceu um monte de coisa, então eu falei, não é preciso abrir mão. Exatamente, eu queria ter filho, eu falei, não posso ter filho vivendo na estrada, né? Sim. Então, aí eu tentei transferência, eu não consegui. A pessoa teve quase no aeroporto, pois na estrada, né? Tá tudo bem. E aí, eu acabo que também, você trabalhava lá para pagar minhas contas daqui, né? Eu não conseguia, então, eu acabei abrindo mão, mas porque eu não era carreira, como eu falei, né? Bem diferente. Mas era dentro da odontologia, assim, a gente tinha os serviços militares, aquela coisa, né, de marchar, disso, aquilo, mas eu era
90% do tempo dentista. Legal. Ô, Lara, você, jornalismo e Isso. É que eu manteve essa... Mais ou menos, porque na verdade eu também nunca quis ser jornalista, né? Eu queria ser cantora. E eu prestei... A gente pode formar uma dupla. Imagina eu com essa minha voz maravilhosa falar pra vocês, eu queria ser cantora, gente, não dá, né? Maravilhosa. Mas eu prestei para fazer faculdade de música. Acontece que para fazer faculdade de música, ou eu fazia USP e Unicamp, que era público, ou era Santa Marcelina, que era muito caro, e eu não trabalhava, tinha 18 anos. Meu pai e minha mãe não tinham como bancar. E o USP e Unicamp precisava estudar um pouquinho mais. Não Não era não era minha praia, eu queria cantar, não queria estudar. Uma coisa, outra coisa. Mas para você cantar na USP e na Unicamp, precisa saber física, química, porque cai no vestibular, entendeu? E aí não rolou. Exatamente. Não deu pra mim. Então aí eu falava assim, eu preciso trabalhar com voz, com comunicação. Eu preciso fazer isso. Caramba, foi por isso. Foi por isso. E o meu pai falou assim pra mim, você vai cantar, você vai fazer o que você quiser, mas você vai ter uma faculdade. Nem que seja qualquer faculdade, de qualquer coisa que você não vai atuar, você vai ter que ter faculdade. Meu pai é professor. Porque, Então, porque cantar não é uma profissão, Não é né? uma profissão, exatamente. Se meu marido era músico, então eu Então, entendo pois é. bem. Você Durante trabalha um com o quê? tempo- Você canta, mas trabalha com o quê? E o que mais? Porque a durante dança, o tempo né, eu cantava gente? em bar, o salário era isca de frango. Eu acho que eu engordei por causa da música. Eu não ganhava dinheiro e ganhava isca de frango no final, entendeu? Então era isca de frango, uma Coca-Cola e uma cerveja. Então eu era alcoólatra e gordo e cantava. E aí eu falava, não dá pra ter essa vida. Mas você canta? Depende do dia. Eu No não chuveiro eu acredito. cantava. Aí que eu resolvi trabalhar com voz, aí eu fui fazer jornalismo por causa da locução. Olha E acabei que me apaixonando interessante. pela parte de comunicação que tinha no jornalismo. Que era falar com pessoas, que aí eu Aham. podia produzir evento, dirigir produção, toda a parte de se comunicar, entrevistar pessoas. E aí eu fui fazer locução, então eu fiz faculdade de rádio, TV e jornalismo ao mesmo tempo, para pegar o DRT de locutora e o de jornalista. E aí eu fiz os dois, aí depois acabei me apaixonando pelo mundo da comunicação. Eu fui fazer pós-graduação, fiz vários outros cursos, mas sempre também na área da comunicação. Mas o jornalismo em si foi totalmente sem querer. Totalmente sem querer e me apaixonei. legal. Eu me apaixonei pelo jornalismo já logo no primeiro ano. Que maravilha, e que não é tão fácil, não é tão simples assim, Não. né? Aliás, hoje em dia muita gente está fazendo transição de carreira, mudando, né? Que bom, né, Uhum, gente? Porque exatamente. pessoas mais felizes no mundo, libertador, né? Aham. Libertador. Às vezes Você também, né, Ana? Ana Você era da área da pensa? saúde. Eu Ana era Tércia era enfermeira. enfermeira. A gente não consegue nem imaginar a Ana Tércia Não, eu enfermeira. não consigo. Muito Não tempo, mais de consigo, 10 né? Da anos. saúde Não não dá. consigo imaginar. Não, eu não É? consigo. Eu tento, às vezes, eu olho e falo, não consigo, não dá. Mais de 10 anos. E também aconteceu isso comigo. Eu já estava, né, num cargo de chefia, eu também já estava estabilizada, eu já era conhecida. E aí eu passei pelo divórcio. Entendi. Aí aquela advogada, cara, ela mudou assim minha vida. Eu falo, gente, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Uhum. E aí fui fazer, divorciei, entrei para fazer direito Mudou a vida e saí da inteira. enfermagem. Foi muito difícil sair. Foi muito difícil. Eu acho que eu só saí porque eu também entrei na fase que eu queria engravidar. Aí eu falei, gente, eu tenho que engravidar antes de começar a advogar, eu tenho que engravidar. E eu comecei a fazer tratamento para engravidar. Porque se eu tivesse que pular, assim, da enfermagem para o direito, talvez ia ser muito difícil. Eu não sei se eu ia conseguir escolher. Até porque são áreas também Completamente. E eu comecei do zero. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no escritório contratada, quando eu peguei o primeiro chequinho que eu olhei, falei, o que eu fiz da minha vida? Cara, o que eu fiz da minha vida? A auxiliar lá do hospital tá recebendo mais que eu, o que eu fiz da minha vida? Me deu um nervoso. Os cheques eu recebia, chegava em casa, dava pro meu marido, eu nem abria. Porque eu falava, gente, acabei, né? Acabei com a vida, gente. Pra eu voltar a ganhar o que eu tava ganhando, vai ser mais 10 anos. E eu também já não era novinha, já tinha 30. Sim. Entendeu? Então foi muito Mas difícil. olha só, né? Isso que eu falo. Olha, hoje a gente olha pra Ana Tércia, a gente nem imagina ela enfermeira, né? Mas é o que eu falei. Não Mas dá, é o que eu né? falei lá no começo, a gente fala assim, caramba, hoje tá bom, Senhor, obrigada. Mas nossa, aquela escolha lá foi punk. É, foi. Passar aquele qualquer. processo, E eu falei, não só pegar o aqueles momento, chequinhos não durante só o muito momento da tempo. escolha, mas todo o processo Tudo. também. Até você começar a voltar pra faculdade. equilibrar as você- coisas, né? Você fala, gente, todo o No seu processo. caso, tipo, voltar pra faculdade. Voltar pra faculdade, começar do sentimento de zero. regressão, né? Acaba sendo um sentimento de começar do regressão. zero. Cara, eu era diretora e de repente eu voltei a ser exatamente estudante. E faculdade de Direito não tem o que fazer, você tem que terminar a faculdade pra tem poder que atuar. Não dá pra Quando- fazer. E quando Programa de você jornalismo. acaba, você tá lá com a sua AB, e aí? Você E não tem pra onde ir. nada, não sei o que fazer.
É muito louco. Nossa, mas é Bem, então muito legal. você que está assistindo aí, está pensando em tomar alguma escolha, alguma decisão, vocês podem perceber que ninguém acho que se arrependeu, mesmo quando Não. as escolhas foram difíceis, né? Peraí, eu vou fazer a gente vai para um quadro aqui rapidinho, eu volto pra gente despedir, já tá acabando, olha, o tempo sempre voa aqui, né? A gente vai pro nosso quadro Minuto da Especialista e a gente já volta aqui com mais Tricotado. Hoje a dica é como deixar a sua sala mais confortável. Primeiro que a gente tem que entender que o tato é o sentido que mais influencia no nosso conforto. Presta atenção no sofá que você passa mais horas na sua casa. Se ele tiver uma textura muito fria, como couro, corino, deixa sempre uma manta grande em cima dele. E sempre coloque tapetes grandes na sua sala para quebrar aquela textura fria do piso e com uma gramatura mais alta. E uma dica bem diferente é pendurar um tapete na sua parede, como um quadro mesmo. Coloque ele numa cor que você goste e uma textura bem legal, que na altura dos seus olhos você vai conseguir enxergar o aconchego dessa peça. Voltamos então, chegamos ao finalzinho aqui do Tricotar, vou para os agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, Yang Santos, que é uma marca de lingerie funcional. Você precisa conhecer, viu, Lara? Maravilhosa, você vai amar. As meninas aqui estão de Yang hoje? Eu tô. Milagre, eu tô. É Yang Milagre, é o novo nome. Alhambra Móveis e Caioa também, que fazem essa composição linda aqui no nosso cenário, duas empresas super consolidadas aí no mercado. A Les Santos, que tá me vestindo sempre com roupas e coleções lindíssimas. Mores Joias também com essas peças semi-joias que acabam complementando o nosso visual. Festa Escova Santos, canal 6, cuida do meu cabelo, da minha maquiagem. E Alice Salazar, lá no Shopping Balneário, que faz a make aí das tricoteiras. Ana, Ju, obrigada. Deixem as redes. Adorei. Muito bom. Sempre bom, né? É, sempre. A gente sente, quando não tem a gravação, a gente sente falta. Convidando vocês para acompanharem lá nas minhas redes. Lá tem todas as informações. Juliana Costa Hoff. E tô sempre lá com diquinhas e novidades. Fala o seu também, Ana. A minha Ana Tércia Romano sempre tem uma diquinha boa de direito de família lá. Lara, e para você que toma decisões, vai para Portugal, volta, tem filho, né? Deixa também as suas redes. Hoje você trabalha como mentoria de comunicação pessoal e também business, né? Isso, deixa aí todos os contatos. Podem me encontrar no meu Instagram, é @larafinocchio, com CH. Estou lá também para negociações, para dar dicas de comunicação, tem sempre um vídeo novo, um conteúdo para vocês. E dá para dar dica de tomar decisões também? Dá também, muita gente me pergunta isso, inclusive, então também falo sobre essa parte da vida pessoal. Maravilha, ó, eu já ia esquecendo aqui, só mais um recadinho, nosso evento presencial, meninas. Se preparem, dia 27/11, corre lá no Instagram do Tricotar ou no meu, evento gratuito, presença de todas as tricoteiras convidadas, vai ser uma noite aí pra gente celebrar, tomar escolhas e tomar decisões. Obrigada, meninas, amei, viu? E volte sempre, Lara. Vamos dar um tchau lá na câmera.